Boa tarde, gente. Vamos continuar aqui a nossa aula sobre estrutura e ligações em moléculas orgânicas, tá? Agora a gente vai relembrar outro conceito que vocês também já viram em química geral, que seria a estrutura de Lewis. Por que a gente está vendo estrutura de Lewis aqui na química orgânica 1? Tá? A estrutura de Lewis ela vai ser importante para a gente prever a geometria das moléculas e também a polaridade. Sabendo a polaridade, isso já vai nos dar informações sobre a reatividade daquele composto orgânico, tá? Então, por isso que a gente precisa aqui ter uma noção boa de desenhar e escrever as formas utilizando as estruturas eletrônicas de Lewis, tá? Aqui eu trouxe 3 exemplos. A gente tem a água, o íon amônio e o gás carbônico. A estrutura de Lewis é você mostrar os elétrons de valência, né? Aqueles elementos que estão formando o composto, em forma desses pontinhos, né? Esses pontinhos aqui são os elétrons de valência que o composto tem. E assim eu consigo estimar, né? Orientar as ligações covalentes. Então, aqui na água, o que a gente pode ver? Esses pontinhos em azul são os elétrons que estão sendo compartilhados, né? Entre o oxigênio e o hidrogênio. Aqui tem um par de elétron compartilhado e aqui eu tenho outro par de elétron compartilhado. Esses elétrons que estão sendo compartilhados são os que estão formando aqui, ó, uma ligação covalente, 2 ligações covalentes. E eu consigo ver aqui também em vermelho os pares de elétrons que não estão compartilhados, né? Então, o oxigênio tem 2 pares de elétrons não compartilhados. Então, no gás carbônico, eu vejo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 pares de elétrons que estão sendo compartilhados entre oxigênio e carbono, né? Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Mas vejo também mais 4 pares de elétrons, esses pontinhos em vermelho, que não estão sendo compartilhados, né? E estão aqui nos 2 oxigênio. O íon amônio tem, ó, 1, 2, 3, 4 pares de elétrons que estão compartilhados, formando 4 ligações covalentes. E mostra ainda uma carga positiva aqui, mais 1, indicando que ele perdeu um elétron, né? Então, a gente coloca aqui na forma de íon positivo. Então, essas estruturazinhas aqui é que a gente vai relembrar como fazer, como organizar as estruturas eletrônicas de Lewis para os compostos orgânicos. As estruturas de Lewis, elas são fáceis de ser desenhadas, tá? Se a gente seguir bem algumas regrinhas. São regrinhas simples, tá? Antes de falar das regras para vocês, eu vou passar aqui algumas informações que são importantes a gente saber antes de começar a aplicar a regra, tá? Então, primeiro é a regra do octeto. Então, as estruturas de Lewis, elas vão seguir a regra obedecer a regra do octeto, ou seja, os átomos têm que ter lá seus 8 elétrons de valência, tá? Existe a exceção, por exemplo, o hidrogênio, né? Que ele só vai ter 2 elétrons, só vai alcançar 2 elétrons e já ali completar o seu octeto, que vai estar semelhante ao gás nobre hélio. Átomos centrais. Geralmente as moléculas simples, eles vão possuir um elemento diferente dos demais, tá? Então, esse elemento diferente é o que a gente chama de átomo central. As moléculas mais complexas, geralmente o átomo central é aquele que é menos eletronegativo, certo? Simetria entre os átomos. Então, a estrutura de Lewis ela é facilmente obtida quando os átomos estão distribuídos simetricamente ao redor de um átomo central. Então, descobrir quem é o átomo central, tenta colocar todos os outros demais elementos ao redor daquele átomo central. Átomos terminais. Alguns átomos são sempre tidos como terminais. Terminais quer dizer que eles ficam sempre nas pontas, no final da molécula, tá?
Por exemplo, o halogênio, porque ele já tem 7 elétrons na camada de valência, ou seja, só está precisando compartilhar mais um elétron, né, para obedecer a regra do octeto. E, lógico que há exceções, quando são oxiácidos. E o hidrogênio também sempre vai ser um átomo terminal, pelo mesmo motivo, né, que ele só precisa compartilhar mais um elétron. E a distribuição dos elétrons, tá? Primeiro se deve se adicionar os elétrons compartilhados entre os átomos que realizam as ligações covalentes e em seguida distribuir entre os outros elementos. Primeiro a gente vai colocar os elétrons para formar as ligações covalentes. E o restante, depois de formadas todas as ligações, a gente distribui com os outros elementos, tá? Então, vamos lá aprender a desenhar as estruturas de Lewis, tá? A regra 1 é contar os elétrons de valência da molécula. Você vai observar a molécula como um todo e contar todos os elétrons de valência que essa molécula possui. Como é que você vai fazer isso? Então, você olha aqui o carbono. O carbono pertence a que família? Carbono pertence à família 14. Então, se ele pertence à família 14, é porque ele tem 4 elétrons de valência. 4 elétrons na camada mais externa. O hidrogênio pertence à família 1A. Então, tem quantos elétrons na camada de valência? Só vai ter 1, certo? Vamos fazer aqui esse exemplo. Esses 4 exemplos. Então, a molécula que foi dada para você fazer a estrutura de Lewis, inicialmente, foi essa CH4. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, você tem que contabilizar quantos elementos tem a molécula. Então, CH4, você tem aqui, ó, um átomo de carbono e você tem 4 de hidrogênio, certo? Então, vamos contar as valências. Um átomo de carbono, o átomo de carbono pertence à família 14, então ele tem 4 elétrons. Vou botar 1 porque só tem um carbono, tá? Então, 1 vezes 4, então eu tenho 4 elétrons. O átomo de hidrogênio, eu tenho 4, e ele pertence à família 1, então ele tem um elétron na camada de valência. Então, 4 vezes 1, 4 elétrons. Então, eu vou somar aqui, ó, para saber o total de elétrons de valência. 4 mais 4, 8 elétrons. Então, a primeira regra é essa. Vamos fazer com HBr agora. Então, quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho um hidrogênio e eu tenho um bromo. O hidrogênio é da família 1A. Então, um hidrogênio tem um elétron. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 1, um elétron de valência. Agora, eu tenho um bromo e ele faz parte da família 17. Então, ele tem 7 elétrons. Que é igual a 7 elétrons. Então, vou somar aqui o total. O HBr tem 8 elétrons de valência para ser distribuídos. E aí, vamos prestar atenção agora que a gente tem íons aqui, ó. Carga positiva, carga negativa. Se ele tem a carga positiva, está dizendo que ele perdeu um elétron. Se ele tem a carga negativa, está dizendo aqui que ele ganhou um elétron, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá ver as moléculas. Eu tenho aqui 3 hidrogênios e eu tenho um oxigênio. O hidrogênio é da família 1, então 3 vezes 1 é 3 elétrons. O oxigênio, eu tenho um oxigênio e ele pertence à família 16. Então, ele tem 6 elétrons. Então, 1 vezes 6 é 6 elétrons. E aí, eu não posso esquecer que eu perdi um elétron. Então, vou colocar bem aqui, ó. Perdeu um elétron. Isso aqui vai me dar 3 menos 1, né? 3 mais 6, 9, menos 1, 8 elétrons. Então, eu tenho 8 elétrons para serem distribuídos. E aqui, ó, o NH2, eu tenho um nitrogênio
e tenho 2 hidrogênios. Vamos lá. Um nitrogênio pertence à família 5. Então, 1 vezes 5 vai me dar 5 elétrons. O hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios que pertencem à família 1. Então, 2 vezes 1, 2 elétrons. E aqui, ó, eu ganhei 1. Então, eu vou somar aqui, ó, mais 1 elétron. Então, 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Aqui todo mundo deu 8, coincidentemente, mas não quer dizer que sempre vai dar 8 não, tá? Depende da molécula. Então, aqui a gente cumpriu a regra 1. Vamos continuar. A regra número 2 diz que eu preciso organizar os elementos em um arranjo mais provável, seguindo as regras que a gente viu anteriormente. Então, ó, a gente já viu, já contou os elétrons de valência. Todo mundo aqui tem 8 elétrons de valência. Agora, eu preciso organizar essa molécula, né? Estrutura, o arranjo mais provável. O que eu vi lá? Que eu vou ter sempre um átomo central, né? E os outros átomos eu vou tentar colocar ao redor do átomo central. Vi também que os hidrogênios são sempre átomos que vão ficar em posições terminais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o CH4. Então, aqui, quem é o meu átomo central? Vai ser o carbono. E os hidrogênios eu vou colocar sempre ao redor do átomo central. Então, nesse caso, o arranjo mais provável seria esse daqui, certo? Vamos só organizar os elementos. No caso do HBr, eu só tenho 2. Então, vai estar o quê? Um ao lado do outro, né? No caso do H3+, o mesmo pensamento. Ó. O hidrogênio sempre vão ser terminais. Então, vou colocar o átomo central, o oxigênio, e ao lado dele, eu tenho 3 hidrogênios, eu vou colocar 3 hidrogênios. Só que a gente está falando de um íon. Então, lembrar dos íons, você sempre vai colocar aqui entre os colchetezinhos e colocar a cargazinha aqui, ó, dizendo que ele perdeu um elétron. E aqui o NH2, hidrogênio é terminal, então vou botar aqui no meio. Meu átomo central vai ser o nitrogênio. Vou colocar um hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro lado, certo? E vou fechar aqui meu parêntese e colocar a minha carga. Aqui na regra 3, já colocamos, já organizamos os átomos. O que a gente precisa fazer agora é colocar o par de elétrons entre... deixa eu colocar aqui o ponteiro. Colocar o par de elétrons entre os elementos, né? Que a gente colocou aqui, da forma como a gente dispôs. E o restante dos elétrons, se sobrar, a gente completar a regra do octeto, né? No caso, o octeto, né? Completar os 8 elétrons para alguns. E no caso do hidrogênio, vai ser um dueto, né? Porque ele já fica estável com 2 elétrons. Então, vamos fazer isso. Colocar aqui, eu tenho 8 elétrons no CH4, né? Tenho 8 elétrons para serem distribuídos. Então, primeiro eu vou colocar entre os pares, né? Então, eu vou colocar, ó, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não sobrou nenhum elétron. Já distribuí meus 8 elétrons de valência. Então, aqui termina a estrutura eletrônica de Lewis do CH4, certo? Vamos falar do HBr agora. Eu tenho 8 elétrons do HBr. E o meu par tá bem aqui, então, 1 e 2. Só distribuí 2, tá faltando 6. Então, eu sei que o hidrogênio já completa o octeto com 2 pares, né? Com 2 elétrons, com um par de elétrons. Então, o hidrogênio tá ok. Mas o bromo só tem 1. Então, vamos distribuir o restante de elétrons no bromos. Então, vai ficar... Tá faltando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, se você contar, o bromo agora ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio ficou com 2. No H3, O+,
Então, vou distribuir aqui entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 2. Então, o hidrogênio já está completo com seu dueto aqui. Então, os 2 que sobram, ó, vão ficar bem aqui em cima do oxigênio, que é o par de elétrons não compartilhados, né? Você tem 3 pares de elétrons compartilhados e 1 não compartilhado. E no NH2-, ó, 1, 2, 3, 4. Tá faltando mais 4 para completar o 8. Então, eu vou colocar, o hidrogênio já tá ok, já tem o dueto, então eu vou colocar um par aqui, 5, 6, e aqui 7 e 8, certo? Então, eu distribuí todos os 8 pares de elétrons. Regra 3, ok. A última regra aqui é representar as ligações covalentes com traços, tá? Não é obrigatória essa regra. Da forma como está aqui, já está representado o livro, certo? Mas a gente pode fazer sim, assim. Então, aqui cada ligação dessa, cada par de elétron desses vai formar uma ligação covalente. Então, o CH4, ele vai ficar assim, ó. Carbono ligado a hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, eu posso representar dessa forma, ou utilizar as duas, certo? Aqui, o hidrogênio vai ficar... Deixa eu apagar que ficou feio. O hidrogênio vai ligar o bromo. Aqui eu estou mostrando o par de elétrons de compartilhado e os que não estão compartilhados eu tenho que mostrar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se não tem os pontinhos, não é bio, certo? Tem que ter. H3 vai ficar, vou fazer pequenininho aqui, ó. Ligação compartilhada, ligação compartilhada. E aqui não está compartilhada, representada aqui em cima. E não esquece de colocar o colchete, certo? E aqui embaixo vai ficar H ligado a N, ligado a H. E tem que ter aqui os pares de elétrons que não foram compartilhados. Certinho? Então, aqui foram 4 exemplos simples de como escrever estrutura de Lewis para os compostos.